Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Aqui é o pastor Moisés e estou gravando esse vídeo, mensagem, para deixar uma palavra bem resumidamente. A palavra de Deus fala aqui em Atos, capítulo 2, no versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Bem, como nós sabemos, no começo da igreja foi muito complicado, havia perseguição, havia mortes, assassinatos, o Império Romano expoliava os bens muitas vezes dos cristãos. Então naquela época os cristãos eram obrigados a viver em sociedades, onde cada um vendia os seus bens, suas propriedades para sustentarem-se ali, já que era algo muito complicado naquele tempo, aquela perseguição. Mas tirando essa parte, esse contexto histórico, a palavra fala que eles partiam o pão de casa em casa. Ou seja, eles tinham comunhão. E Deus chama nós para a comunhão. Deus não chama nós para nós ficarmos isolados. Porque como é que eu vou para uma ilha deserta, por exemplo, e lá eu vou cumprir o mandamento de amar o próximo? Que próximo que tem lá? Então, forçosamente, se Deus chama nós, é importante sim nós fazermos parte de uma congregação, de uma igreja, de uma obra. Nós temos que ser de Deus só na igreja? Não, mas quem é de Deus está na igreja também. Veja só essa palavra aqui, em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Aquele homem gadareno, ele era possuído por uma legião. A legião fazia ele ficar pelado, se cortar, viver nos cemitérios, urrando. Quando era preso, ele quebrava as cadeias. Quando as pessoas passavam próximo a ele, ele avançava nas pessoas. Mas quando Jesus Cristo chegou e libertou ele, e aquele homem depois quis voltar para o outro lado do rio com Jesus, olha só o que a palavra fala, Marcos capítulo 5, versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Ou seja, meu irmão, Jesus restaurou aquele homem e ele foi para casa, para a família. Jesus devolveu aquele homem a sanidade, vestiu ele e mandou ele para a sua casa, pregando que Deus é bom e que teve compaixão e fez maravilhas na vida daquele homem. E aquele homem, naquelas 10 cidades, Decápolis significa isso, foi um grande missionário de Deus. Da mesma maneira, se nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Meu amigo, minha amiga, o que você veria se uma pessoa que estava gravemente de febre, com uma febre muito alta, acamada, depois se levanta e vai fazer comida, vai servir? Incrível, né? Então, da mesma maneira, meu irmão, como Jesus restaurou aquele homem que vivia isolado, para viver no meio das pessoas e ser uma bênção, aqui essa mulher foi curada e passou a servir. Deus cura, liberta e abençoa a tua vida para te colocar no meio dos irmãos, para servir a Jesus e ser uma bênção no meio deles. Também da mesma maneira, aqui em Romanos 12, versículo 3 em diante. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 5. Então, da mesma maneira, meu irmão, Deus te deu um chamado. Hoje tem um movimento chamado desigrejados, mas nós vemos que Jesus andava com o povo, Jesus andava com a multidão, e mais tarde a igreja, o povo de Deus reunido, se congregava. Deus não chama ninguém para viver isolado. Deus não chama ninguém para viver um propósito longe. O próprio Jesus aqui se fez humilde e habitou entre nós, diz a palavra de Deus. Então nós temos que descobrir qual é o nosso chamado, qual é a vocação que Deus chamou, qual é a função nossa no corpo de Cristo e servir com excelência a Deus e aos nossos irmãos. Também da mesma maneira, aqui em Hebreus capítulo 10, 24 fala assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. E ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então nós temos que nos animar uns aos outros, com o ânimo que vem de Deus. E nós temos que ter um lugar para chamar de nossa congregação, que é o lugar, como eu falava antes, eu não sou de Deus só na igreja, mas quem é de Deus está na igreja. Quem é de Deus serve a Deus no meio dos seus irmãos, busca quais são os seus dons, chamados, vocações, qual é a esperança que Deus chamou ele para exercer o seu ministério, onde quer que Deus o tenha colocado. E quanto mais se aproxima daquele dia, da volta de Jesus, mais nós temos que nos animar uns aos outros. Então, meu amigo, minha amiga, essa é uma rápida palavra, um rápido resumão do que eu estou pregando hoje aqui na Casa de Deus, na Igreja Internacional da Graça de Deus de Bagé. Fica aqui um abraço do pastor Moisés. Deus te abençoe, medite mais, pause o vídeo, leia a palavra e Deus vai falar mais contigo ainda, é a minha oração. Deus te abençoe em nome de Jesus.